Olá, começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra e terapeuta de casais. Bom, depois de um mês todo dedicado, né, à saúde da mulher, passamos pelo Outubro Rosa com episódios bem legais, né, Dani? Pois é, justamente para acolher e cuidar do feminino. Uhum. Foi tesudo, né? Nossa, gente, com direito até as parceiras do sex shop. Tem mais hoje. Ai. Tem. Hoje não, né? A gente abre hoje uma outra série de episódios agora dedicada à saúde do homem. Então, bora lá? Temos hoje um convidado especial que vai ajudar a gente a mergulhar nesse universo da saúde do homem e principalmente falando, né? Começando pelo Novembro Azul. Então, o que é o Novembro Azul? Novembro Azul é um mês de sensibilização à prevenção ao câncer de próstata. E aqui com a gente tem um parceiro nosso, que é o Rodrigo Devadás. Bem-vindo! Olá meninas, tudo bem? Olá. Obrigado pelo convite, sou Rodrigo Devadás, também terapeuta corporal. E aí a gente vai bater um papinho sobre essa prevenção aí que a gente precisa alertar nossos queridos amigos que precisamos nos cuidar. Nada melhor do que ter um homem aqui, não é? Uhum. E ainda fisioterapeuta para nos auxiliar a literalmente o que é olhar para o corpo masculino, os cuidados, a prevenção real e saber se depois de tudo isso ainda pode ter prazer. Sim, sempre, né? O prazer é algo que o corpo sente e busca, né? Mas para isso tem que estar com a saúde em dia, né? Senão não tem prazer, né? Boa. É porque muita gente, né, busca manuais, gurus, uma porrada de coisas, achando que isso já vai ser suficiente para garantir uma vida sexual prazerosa. Quando, na verdade, começa lá, né, do autocuidado. Infelizmente, os dados no Brasil hoje são que a cada 38 minutos, um homem falece em decorrência do câncer de próstata. Então, como tudo isso começou, né? Nas nossas pesquisas, a gente estava vendo que em 2003, lá na Austrália, começou com o Movember, né? Esse move já traz uma questão até de movimento, né? Um movimento de sensibilização a essa relação que a gente está trazendo hoje. E no Brasil, Rô, quando começou? No Brasil, a gente começou em 2011 o movimento e o Ministério da Saúde adotou, né, essa prática de todo mês de novembro de cada ano começar com a prevenção, falar sobre esse assunto para desmistificar o masculino, né, o homem dessa questão de se proteger, né, já que o câncer de próstata hoje é o câncer que mais mata, né, o público masculino, depois tem o câncer de pele. Por isso que é a necessidade dessa prevenção do câncer de próstata. Eu não fazia ideia dos tópicos aí, do que você falou de câncer de próstata, depois de pele. E as pessoas continuam ainda, assim, ignorando, né? Olhar para isso, se tá nesse ranking, né? Eu acho que as pessoas, no caso os homens, né, têm aqueles medos, né, os tabus, né, da questão do exame de toque retal, o PSA, né, que são exames essenciais na questão da prevenção do câncer. Então, o que a gente precisa é desmistificar, né? Que é um exame tão simples, tão rápido, feito pelo urologista, né? O médico que é especialista aí nessa detectação e que tem as idades para você ir, né? Então, claro que tem todo... para essa prevenção rolar, tem que também ter um aderimento das pessoas, né? Então, a população masculina precisa acordar e entender que é uma questão de saúde apenas, né? E não de virilidade, de mexer na masculinidade dele. Pelo contrário, quanto mais ele se cuidar, mais ele vai estar mostrando para a sociedade que ele está atento a essas necessidades. E muitas vezes também é por pura falta de informação, né? Então, para começar, a gente está falando de uma parte do nosso corpo que não é totalmente visível. Então, o que é a próstata? Onde que fica a próstata? Qual a função dela ali? Para a gente começar do básico mesmo, esse trabalho que a gente sempre fala de educação sexual, né? Então, onde está a próstata? A próstata fica abaixo da bexiga, né? E logo atrás do final do pênis, né? É um tamanho de uma noz, é leve, tem cerca de 20 gramas. E com o passar da idade, a partir dos 35, 40 anos, esse aumento da próstata vai acontecer com todos os homens. O que não pode ter é um aumento de uma hora para outra
e o homem começar a sentir que está indo demais ao banheiro para urinar, ou tem dificuldade de urinar, tem dor. Então, alguma coisa ali está errada. E a próstata é responsável, né, pela produção do líquido prostático, que junto com o líquido seminal é que ajuda, auxilia no processo da reprodução humana, né, na hora do sexo e ter ejaculação e tudo mais. Peraí, se fica ali no fim da ligação do pênis que você falou, né? Qual é o acesso real? É só pelo ânus? Sim, o acesso é sempre feito pelo médico, né, urologista, pelo toque retal, né? Então, são alguns 2 centímetros. A gente costuma falar que são 2 falanges, né? Na verdade, eu falei errado, porque ele não usa 2 falanges, ele usa uma. Mas ainda assim, ó! Não assustem. Não, já tô achando que é outra coisa. Relaxa. Ai, Deus. Ai, Enfim, o toque, na verdade, é um toque simples. Ele é feito com apenas, né, 2 falanges, alguns centímetros do dedo, né? Porque ele não é tão profundo, né? Então, o toque leva alguns segundos, onde o médico vai verificar a textura, o tamanho, né, da próstata, e aí sim, ali ele vai detectar se tem algo errado. E ali ele vai ver a necessidade de pedir o exame de PSA ou não, né? E o exame de PSA é um exame de sangue para verificar ali o antígeno, né, que a próstata produz, se está em quantidade grande ou não. Então, a partir de 4 miligramas... agora eu não vou lembrar os detalhes, acho que você pode pular isso, né? Pode. Bom, a partir de uma quantidade maior da produção desse antígeno é que o médico vai detectar se tem alguma coisa errada ou não. Aí ele segue com os exames, porque para não assustar também, né, a pessoa que está buscando aí a prevenção do câncer. E aí, aproveitando essa parte técnica, perguntar para nossa mentora, né, do Biotantra, que também no Tantra a gente sabe que tem lá o G-Spot, que é a massagem no ponto da mulher, né? E no ponto do homem é o P-Spot. Má, conta um pouquinho pra gente como funciona isso, que tem muita gente curiosa que sempre liga perguntando qual que é o benefício disso, por exemplo, desse toque, além do prazer. A massagem existe, sim, né? A nível de trabalhar a questão prostática, a nível de trabalhar questões de prazer, a nível de trabalhar essa questão de romper padrões, né? Porque, engraçado, menina do céu, né? Por que as pessoas negam tanto a bunda, né? Vamos falar bunda aí, pelo menos, né? Gente! E sim, existe, porém, né? Vamos às questões terapêuticas falando, né? Quando o homem literalmente vai integrando o seu corpo todo, integrando e se entregando para o prazer, ele vai percebendo que não tem essa história assim... Ai, se mexer no meu pé é eu isso. Ai, se mexer no meu joelho é isso. Ai, se mexer na minha bunda é aquilo. Ai, Ele começa a entender que o corpo todo é prazeroso, né? E ainda mais porque eu aí acho que o Rô pode falar pra gente, né? Desmistificar. Tem ligações nervosas ali que dão prazer, conectado ao pênis, conectado a essa questão de orgasmo masculino? Sim, a região ali é extremamente inervada, né? Tanto o pênis como o ânus, né? Tem pesquisas que diz que 60% do prazer masculino está mais na próstata do que na própria glande, né? Então, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas científicas, né? Estudam anatomia, né? Então, é prazerosa. Pois é, você viu isso? E aí me faz uma conexão, né? Por isso, talvez, essa questão insaciável, né? Do desejo do homem, é como se eu tenho a sensação que é como você vai fazer amor e fica incompleto, né? Porque 60% você fala, meu, então você sempre sai com uma fome. Só com quarentinha, né? Não é? É que nem a mulher, quando vai pro sexo, ainda tem essa percepção de que é só o canal vaginal e não conhece o seu clítoris. Você tá perdendo mais de 60% do prazer. Então, né, fica a dica, gente. Pode prazer em qualquer lugar do seu corpinho, né? E tá tudo conectado, não é, Rô? Sim. Tudo. Ele acabou de dizer pra gente aqui as ligações, as inervações. Então, por que você vai continuar negligenciando o seu corpo e não percebendo o tamanho das possibilidades que existe para você poder ter prazer? É que, na verdade, se vocês me permitem, eu acho que o Claro. que trava o corpo é aqui, né? A mente. Então tá pré-concebido, preconceito, né? Do que é certo e o que é errado. Então, como é que vamos dizer que tenhamos um prazer mais completo se
o que eu entendo que ali não pode, não deve, tá errado, seja qual for o motivo, né? Então o corpo também não vai se entregar, né? Para essa pessoa tem que se desprover, né? Se desmistificar, aprender a se relacionar com o próprio corpo, né? E permitir. Permitir se é bom, se não é, só se experimentando, não tem outro jeito. E você falando sobre mente, né? Você fez me lembrar quando os tratados sobre sexualidade veio para o Brasil, né? O Conselho de Trenton, vamos colocar a partir desse daí, ele foi estabelecido justamente para segurar as pessoas que tinham as descobertas do prazer e principalmente do prazer anal. E aí aquilo não família, porque ela é maravilhosa, né? Família Doriana. Então, para começar a controlar as pessoas, controlar o prazer, controlar justamente o prazer anal, foi feito o Concílio de Trento proibindo essas questões de prazeres, né? Onde incluía a questão anal, para poder todo mundo só fazer no lugar certo, para formar família, e assim ir regendo toda uma sociedade e a sexualidade humana, porque um ser humano sem prazer é um ser humano que sai em busca, caça, de consumir qualquer coisa para saciar sua fome de prazer. Aí vem a comida, a roupa, o status, enfim. E você falando me traz, né, já a gente consegue ver todos os dias a consequência no dia a dia, né? Então, o quanto essa repressão, ela leva a essa necessidade de contenção, né? Mas, ao mesmo tempo, a agressividade. Então, hoje eu tenho a felicidade de dizer que, assim, boa parte das experiências que eu tive com os homens que são livres sexualmente, porque a gente acha que os homens são livres, mas a gente tá falando aqui que não são tão livres assim quanto se pensa, mas são os mais respeitosos. Então, coloca-se a máscara de monstro no homem e na mulher que é livre sexualmente como se fossem pervertidos, incontroláveis, quando na verdade não. Parece que quanto mais a pessoa conhece o seu corpo, o seu prazer, mais calma ela se torna. Porque ela tá ali, olha, até arrepia de falar, ela tá consciente do que ela gosta, do que ela quer, e ela consegue respeitar o não alheio. Agora, quantos e quantos homens que não sabem ouvir o não de uma mulher e tá lá. Aí você fala, e aí, você é livre no seu corpo, mas quer que eu seja no meu, né? Não é no seu, quer no meu. Então, é muito interessante a gente começar a costurar tudo isso e perceber que pessoas livres sexualmente não são esses monstros que tentam pintar. Um corpo livre. Rô, fala pra gente, você que tem um trabalho, né, com o pessoal do LGBTQI+, né? Todo mundo que faz toque retal é gay, Rô? Vamos desmistificar isso também. De jeito nenhum, né? Dentro da comunidade LGBTQIA+, né? Acho que é na comunidade mais masculina, vamos dizer assim, não vou entrar tanto na feminina. A prática do sexo anal, sim ou não, é definida entre as pessoas, né? E a gente sabe que, posso dizer que o que torna a pessoa, o homem gay, na verdade são sentimentos, né? Não é corpo. Mas quando você vê, se pensa em dois homens fazendo sexo, o fato de ter não o prazer através do sexo anal ou não, é concebido entre as duas pessoas. Então, necessariamente, isso não torna a pessoa gay. Agora, eu acredito que muitos homens héteros que já experimentaram esse tipo de prazer, né? Já experimentaram se soltar, trazer a liberdade, como você mesma disse, já não deixaram de ser héteros apenas por experimentar. E é justamente isso que entra na prevenção do câncer. Porque se a pessoa vai viver o toque retal com um médico que vai agir eticamente, que vai agir profissionalmente, no intuito de proteger e prevenir sua saúde, você não vai deixar de ser o seu hétero, toda a questão que você acredita ser como homem, não vai alterar em absolutamente nada. É ao contrário, né? Então você vai poder, na verdade, talvez ter uma qualidade de vida melhor e poder se prevenir aí com relação a uma doença que afeta tantos homens. Maravilha. Arrasou. E aí, eu acho que pra gente ir costurando e fechando, a gente estava comentando sobre a pauta, né, Dani? A questão psicossomática. Como que a gente trabalha isso em terapia, né? Qual o simbolismo por trás dessa doença? De onde pode ter vindo a raiz dessa questão, né? Um
dos olhares para essa questão, falando propriamente dito câncer, né, de próstata, ele está muito ligado à raiz, né? A gente fala assim, base, a base. A base a gente chama essa questão aqui do nosso quadril, a nossa pelve, né? Essa base. Então, quais são as bases dos arquétipos masculinos, né? Do arquétipo masculino, na verdade, né? Então, desde muito tempo é construído que você tem que prover o lar, você tem que sustentar a família, você tem que ser ali o pilar, essa sustentação. Então, é a base. Então, quando há um excesso de tensão aí, a gente já compromete a base do corpo. Depois, outro pilar é você tem que ter um bom emprego, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ter força profissional. E se você não tem esse pilar profissional, essa base, você é um fracassado. Você é o maluco que vende bugiganga na beira da praia, né? E aí esse aí não tem base, não tem critério, não tem nada. Então, de novo, mais uma vez, a base masculina em ter que ter uma profissão, ter que ter um alicerce para gerar essa renda, para gerar a base familiar, é o que traz todo esse comprometimento da base masculina somatizando e aí levando muitas vezes, são muitos relatos científicos que já trazem que o psique está relacionado a esse comprometimento mental que leva muitas vezes a somatização para essa doença acontecer. Ainda mais que é o próprio corpo gerando isso, não é? Olha que incrível olhar para isso, porque não foi um vírus que você pegou, uma bactéria, não, é o teu próprio corpo. Então é você segurando toda aquela bomba de ter que ser a base, ter que ser... E chega uma hora que começa a desmoronar, não aguenta, causam rupturas, e aí muitos casos já foram comprovados que derivam dessa questão. Triste de olhar isso, Sim. né? E acho que de encontro com o que você trouxe, acho que essa dureza masculina, né? Da coisa de que eu tenho que aguentar, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte, talvez também seja um dos motivos pelo qual os homens precisam desconstruir a busca pela saúde, né? As mulheres são instruídas desde muito novas a se cuidar, buscar um médico, então os homens ainda não. A gente ainda vai ao médico quando já está desmontando, né? Então a gente precisa repensar essa questão, né? Até quando eu tenho que aguentar mesmo, né? Por que eu não posso iniciar antes um cuidado, um tratamento, ter um bom hábito de saúde, alimentar, que é uma das questões que também entra na prevenção do câncer, né? Então ter boa alimentação, fazer atividade física, estar com o peso ideal de acordo com o IMC. Então tudo isso é favorável, né? A você ter uma boa saúde e se reconstituir e se construir como homem, né? Porque ninguém vai deixar de ser homem porque se cuida. Acho que é essa grande colocação do século XXI, do momento em que vivemos, né? Ninguém muda porque se cuida. E essa coisa da negligência, né? Então, você trouxe alimentar e também, quando a gente fala de atividade física, é um grande engano as pessoas acharem que agora tem que... vou fazer uma atividade física e vou entrar num exercício super hard, né? Aí já ela fica lá, vira um rato de academia, e aí começa a ter um movimento contrário também em relação à saúde. Não é realmente uma harmonia, entender o que aquele corpo precisa, seja de alimentação, seja de atividade física, para não começar a se estourar todo, né? Tanto que na Ayurveda, por exemplo, a alimentação, o tecido reprodutivo, que é o qual a gente está falando hoje, é o último que é nutrido. Então, ou seja, aí vai os churras todo final de semana, às vezes durante a semana, né? O álcool direto. Então, é uma alimentação totalmente... É muita negligência, assim, porque para a mulher pesa a alimentação, porque a gente tem uma cobrança, né? Da ditadura da beleza, de que a gente tem que estar magrinha ali enxuta. Agora, o homem só começa a pensar numa alimentação consciente quando o negócio já começa a aparecer colesterol, problemas cardíacos. Gente, então, realmente, assim como a menina quando dá os seus 12, 13 anos que tem a sua primeira menstruação, você chegou aí no médico quando entrou na fase da puberdade? Não tive essa educação sexual, né? Vamos colocar assim, né? Que eu acho que o que nos orientaria é isso, sermos educados desde cedo com a questão da sexualidade. A como cuidar, como cuida do coração, como cuida da pele, como cuida do cabelo, a estética, cuidar do corpo. Aprender a cuidar, não idolatrar. São coisas diferentes, na minha opinião.
Eu posso fazer uma pergunta? A físio, ela ajudaria como uma pessoa nessa situação? De uma forma preventiva, né, falando. O fisioterapeuta, como um profissional da saúde, né, ainda estou em processo de graduação, né, mas já estou quase com o pezinho já fora da faculdade. Uhum. Mas tudo que a gente vê, a gente tem uma área da fisioterapia que é da saúde do homem, como tem da mulher, né? Olha aí. E dentro da saúde do homem, a gente trabalha preventivamente, como a gente já está fazendo em atividades assim coletivas que podem ser passadas com conhecimento com relação à saúde, como se cuidar. E, de repente, para pessoas, nesse caso da próstata, né, no câncer, se tiver que fazer uma cirurgia, ajudar nessa recuperação, né? Seja com exercícios para o assoalho pélvico, com laser terapia pós-cirúrgica. Então, tem várias formas de o fisioterapeuta intervir favoravelmente para que essa pessoa possa ter um bom acompanhamento. Sempre multidisciplinar, na verdade, né? Que é médicos, às vezes até psicólogos, porque o câncer mexe com essa questão emocional, fisioterapeutas, enfim, é uma equipe que trabalha em conjunto, tanto favorável ao homem como favorável à mulher nessa questão da saúde sexual. E antes, existe algo a nível de, você falou, exercícios pós, né? E antes, existe algo para prevenir esse assoalho pélvico masculino? Sim. Na verdade, o assoalho pélvico, a musculatura em si, ela é quase igual em ambos os sexos, né? Então, a gente trabalha, quando a pessoa já tem algum problema, a gente faz a correção, né? Na casa, a reabilitação, que é a fisioterapia mais conhecida, e na prevenção da correção dos músculos que tomam conta do assoalho, né? Então, músculos... deixa eu lembrar agora. Aí dá um corte. Músculos acessórios, né, da perna, né? Então, tanto os abdutores como adutores. Quando você faz um trabalho dos músculos do assoalho em si, o fortalecimento disso, você faz reposicionamento de bexiga para quem tem problema de extrusão. Fazemos reposicionamento se a pessoa tem problema não com micção, né? Se ela tem perda urinária, né, incontinência urinária no caso. Então, quando a pessoa já está acometida desses problemas, ela já está precisando, na verdade, da correção, né, da reabilitação. E preventivamente, são músculos como qualquer outra parte do corpo que também precisam ser trabalhados. Então, às vezes, você vai na academia, se exercita, mas esses músculos específicos que são do assoalho pélvico são esquecidos, que com o passar do tempo eles vão apresentar algum tipo de fraqueza muscular e vai precisar de ajuda de um físio, um educador físico. Ai, adorei ouvir isso, porque a gente sempre escuta, mulher com bexiga caída, mulher que tem que fazer o exercício, mulher que... Mas ninguém fala isso pro masculino. Sim, precisa. Tanto que os homens que apresentam até mesmo problemas pós-operatórios, né, principalmente, nessa questão da próstata, que tem problemas com ejaculação precoce, retardada, e a micção, que é o mais comum, né? Então, todo homem aí, a partir dos 40 anos, precisa começar a se preocupar um pouquinho com esses músculos, porque possivelmente, com o passar do tempo, vai perder força, e aí a válvula da vesícula vai começar a não ter mais controle da micção, do urinar, fazer xixi, né? Então, precisa realmente prevenir também. E é tão simples fazer isso, dá para fazer aqui sentado enquanto eu estou conversando com vocês. Não tem segredo nenhum. Pompoar masculino, então? Mais ou menos. Quando eu estou conversando aqui, eu posso estar, né, friccionando, se quiser chamar assim, ou então apenas ativando essa musculatura, pressionando, né? Seja o esfíncter anal ou vesical, você consegue ficar fazendo essa contração conversando com as pessoas. Exercício simples de alguns segundos que você já está ativando a musculatura, fazendo com que ela se sinta de alguma forma mais firme, e aí faz com que você evite esses problemas de saúde que eu estou trazendo para vocês. Legal, então rolou dica aqui, foi isso, gente? Prestem atenção, hein? Rolou uma super dica aqui para você já ir trabalhando a sua saúde e cuidando de você para poder continuar tendo prazer, porque essas questões interferem no prazer, certo, Rô? Total, né? Quem não... Imagine você que mal consegue segurar seu xixi, né? Como é que você vai ter prazer, né? Como é que você vai sentir a ereção tudo acontecer, né? Cardiovascular, respiratória, tudo acontecendo se a musculatura não está de acordo, né? Então, é tudo um conjunto, né? O corpo funciona como uma máquina, mas é uma máquina que precisa de cuidados, manutenção, lubrificação e atenção. Que bom, grata pela sua colaboração. Então, mais uma vez, Novembro Azul, né? Vamos reforçar a importância de cuidado, não só em relação à próstata, como a gente falou hoje, mas vamos
trabalhar esse todo, porque esse eu acho que é uma das grandes falhas da medicina tradicional, que é olhar só para uma parte do corpo, né? Então, a medicina integrativa, a gente começa a falar de tudo que a gente falou isso hoje, né? Desde a psicossomática, tudo começa na mente, para depois o comportamento, e depois corpo, e aí alimentação, atividade física. Então, é realmente algo que a gente precisa cuidar desde quando é criancinha, já salientar a importância do autocuidado, né? E, claro, a questão do prazer. Então, muito grata mesmo pela sua colaboração. E aí me vem uma coisa que interessante, só para ver agora o gancho. A gente está falando de Novembro Azul, que é um problema de base do masculino, e a gente falou do Outubro Rosa, que também era algo que tocava intrinsecamente no feminino, que a gente falava das mamas. Então, os dois cânceres pegam na essência do masculino e feminino, né? Olha a importância de, então, também olhar para isso e trazer um pouco para o masculino dessa essência do feminino, de calma, agora é um momento de repousar, de ir para dentro, né? De se cuidar. Então, gratidão, Rô, pela sua visita, sua colaboração, parabéns pelo trabalho. Gratidão imensa, é sempre assim incrível encontrar com você para poder compartilhar, né? E trazer mais consciência para as pessoas e ver assim essa essência masculina assim levantando isso, porque é diferente de nós falarmos e você trazendo isso para os homens. Tipo, gente, vamos lá, vamos cuidar, é importante, a gente nunca teve isso. Então, como eu falo assim, tem aquelas sessões terapêuticas que... Ah, você me entende, né, parceiro? Você tá no mesmo bar que eu. Então, é essa sensação que eu tenho. Então, é maravilhoso poder contar com a tua contribuição. Bom, obrigado aí pelo convite, o pessoal do Pode Prazer, as meninas, né, e quem assiste, quem escuta. E vou deixar aí, né, uma mensagem para você, homem, né, meu colega. Se cuide, meu querido, busque ajuda, busque entender sobre o seu corpo. A prevenção do câncer é muito mais simples do que a gente imagina. É um exame de sangue, um exame de toque retal. Pense em você, pense na sua família, o quanto tempo ainda você quer durar. Então, por isso a gente precisa se cuidar. Fica aí meu abraço de quem está na mesma causa que você. Muito grata. Então, galera, esse foi o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido, onde nós falamos aqui no primeiro episódio para sensibilizar aí sobre o Novembro Azul e o autocuidado de todos os homens com relação à saúde. Gostou? Compartilha com os amigos, com as amigas, com o marido, com todo mundo, gente. Sim, e lembra que nas redes a gente tá no Instagram, no Spotify, no YouTube. Galera, bora espalhar prazer e consciência de saúde para ter prazer.